Isso Robertinho, mesmo. Tudo obrigada por bom, aceitar o querida? convite. Olha, fazia tempo que a gente dizia que tinha que ter ainda uma live nós duas, né? Você tá em todas, todo dia tem uma live, É... um rojão que eu só Me- Deus mesmo, viu, para lhe Eu não vou, ajudar. não é, mas eu não vou mentir assim para você e para quem está escutando. É a diversão que eu tenho, porque a gente não sai de casa, né? Eu não saio de casa para nada. Então, Sim, assim, a é, possibilidade de ver as pessoas, de conversar com as pessoas e ao mesmo tempo a gente compartilhar alguma coisa, né? Que a gente acredita, que a gente sabe, né, Lívia? E é tão bom, né? é. E esse tema não poderia não ser mais a tua cara, Roberta, justamente por isso, porque é tão claro que faz parte do teu propósito de vida, né? A É, psicologia, enfim, toda essa parte do processo de escolha profissional, o quanto que você se identifica com isso, o quanto que você coloca isso nas suas palavras, não só em sala de aula, né? Mas, enfim, em vários momentos e cenas da tua vida que esse tema, o tema de hoje, quando eu pensei, só me lembrava de ti. é, eu Tanto acho que a tem muito a questão de ver comigo mesmo. propósito, como também Uhum. de espiritualidade, né? E o quanto que a gente percebeu depois, conversando, que há um link realmente entre Entre as duas coisas. essas duas temáticas, né? É, até porque a gente não pode nem deixar de lado, né, Lívia? Assim, porque você também estuda sobre isso, né? E quando a Uhum. gente fala de espiritualidade, a gente que é da área da saúde, a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde hoje já reconhece esse aspecto da espiritualidade como algo também que é importante, né? Não é só a questão da saúde física, da saúde emocional, a saúde ambiental, vamos colocar a saúde profissional, mas a saúde também É, espiritual, ela é fundamental na nossa vida, né? E hoje sim, ela é reconhecida, assim, hoje que eu digo já vem há algum tempo, e hoje a gente verdade. percebe, né, que a Organização Mundial de Saúde já percebe isso como algo realmente que é fundamental, né? Uhum, com certeza. Robertinho, as pessoas estão já aqui chegando, entrando, né? Como Tranquilo. a gente tem pouco tempo ainda de live, vamos começar se apresentando, né? Eu sou a Lívia, Bora. para quem não me conhece, então eu sou psicóloga, né? Há 3 anos tenho a Vila do Ser como parte aí de propósito de vida também. Diante do momento de muitas dores e de lutos, né? E geralmente, pelo menos, as pessoas elas tendem, pelo menos eu posso falar de mim, né? Foi o meu caso, a buscar um sentido de vida, e essa conexão da espiritualidade, né? E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre isso, até essa diferença entre religiosidade e espiritualidade. Mas, Uhum. de uma forma geral, pelo menos essa foi a minha experiência de vida, foi num momento de muito luto, né, de dificuldades, de sensação mesmo de perdida em vários âmbitos e dimensões da minha vida, que o meu propósito de vida, ele reacendeu. Eu digo reacender porque eu acredito que todos nós temos, desde quando a gente chega nesse mundo, um propósito, uma sementinha com dons e talentos, né? Só que muitas das vezes a É. gente ou se esquece ou, na verdade, nunca se percebeu. E, em geral, pelo menos essa foi a minha experiência nesse momento mais de luta, de dor, de luta e de dor, né? Que eu me percebi realmente. Você fez parte desse processo. Você viu todo o processo acontecer, na verdade. Você, a Sim, Marilu, a Dulce, o pessoal da turma de formação e orientação profissional, carreira, né? Eu só chorava. Eu me lembro era que mesmo. nos primeiros encontros eu só chorava, né, Roberta? É, isso mesmo. E o choro ele lava também muita coisa, né? E nos permite limpar algumas coisas na nossa vida para que a gente consiga enxergar melhor. E pelo menos esse foi o meu processo, falando assim de uma forma bem rápida e breve. E foi quando a Vila do Céu entrou realmente de fato na minha vida e tem sido desde então um marco. Você também, né, pôde observar tudo isso. Sim, E aí eu quero agora que você se apresente, né? Eu sei vamos que lá. você já é professora, conhecida, mas para quem aí está chegando, de repente ainda não te conhece, poder te conhecer um pouquinho mais.
Vamos lá, gente. Eu sou a Roberta, né? Eu sou professora da universidade, também sou psicóloga e trabalho, né, em consultório, trabalho nessa área de orientação de carreira também. Mas eu acho que eu queria aqui falar um pouquinho mais de mim, né? Assim, não só profissionalmente, né? A Lívia falou aí das dores, né? E assim, é impossível numa história de vida a gente não passar por dores, né? Então, muitos momentos doídos, sofridos, né? Muitos momentos que não são fáceis na nossa vida, seja por mudanças, e eu já passei por muitas mudanças na minha vida pessoal, na minha vida profissional, seja por uma experiência realmente que foi doída, que foi sofrida, né? Então, eu Uhum. digo a vocês que, assim, eu também compartilho um pouco com isso, né? Olhando para a minha vida até agora, quantas mudanças eu já não passei, quantas mudanças eu acho que eu ainda vou passar, né? Eu acho que a gente tem que estar aberta, né, de certa forma, para o novo, para aquilo que vem. E eu estou trazendo isso porque eu acho que isso tem uma relação muito forte com a espiritualidade, né? Os teóricos, quando a gente estuda na psicologia, Lívia, assim, os teóricos dizem que a nossa vida ela é feita de ciclos, né? E chega um momento na vida, seja por experiências externas, né, que a gente vive, que a gente não sabe que a gente vai passar, ou seja por uma vivência mesmo interna, sua, a gente passa por mudanças e transformações. E às vezes, nesses ciclos, e essas mudanças e essas transformações, faz a gente buscar algo mais. E esse buscar algo mais é, às vezes, no sentido até de entender e compreender o que a gente está passando, né? Acolher, aceitar, e a partir daí, vou dizer como a gente escuta bem no popular, virar a página, né? E às vezes É, esse virar a página é que caminhos eu vou caminhar que eu vou trilhar na minha vida. E isso vem muito da espiritualidade. Na minha vida, eu lhe digo que eu comecei a crescer e a desenvolver a espiritualidade, né? Que é diferente de religiosidade, a gente pode até começar até conversando sobre isso, né? A partir desses momentos vividos, experienciados por mim, que foram significativos, e que eu comecei a repensar quem era eu, né? Assim, o que é que eu queria para a minha vida, né? O que que era importante para mim, o propósito, como a gente também vai falar aqui, né? isso, Então, exato. trazendo um pouquinho de mim, né? Seria isso, e eu digo que eu sou uma pessoa em evolução, em aprendizado, uma pessoa que tem uma vontade imensa de estar aprendendo todo dia. Né? É assim que eu me vejo, viu, Lívia? E é assim que eu É, estou aqui nessa live, né? Para junto com você e com quem tiver, em que a gente possa estar aprendendo algo mais, né? Para que a gente possa estar se enriquecendo, né? com certeza. Fala então um pouquinho, Robertinha, mais essa diferença então Tá. da espiritualidade, de E da religiosidade, religiosidade. para a Tá, gente entender os conceitos, já que a gente vai falar sobre espiritualidade, não haver um pouco de confusão ao longo do discurso aqui. tá. Quando eu penso assim, religiosidade, né? Geralmente eu penso em algo que tem uma extensão em que o indivíduo ele acredita, segue, né? E de alguma forma pratica, que muitas vezes está relacionado à religião, né? Assim, Uhum. muitas vezes a gente percebe isso. Já a Um cumprimento espiritualidade de rituais, muitas vezes, é de também, né? crenças, de rituais, né? Que muitas Que vezes tem está também seu pautada, lugar e sua importância, né, Roberta? A gente sim, não com está aqui certeza. fazendo o que é melhor ou pior, né? Não, Apenas de jeito trazendo algum. aqui o que conceitualmente cada um significa. Exatamente. E quando a gente fala espiritualidade, né, que aí é diferente de religião, né, a gente entende muito por questões relacionadas ao significado da vida, né, e dá uma razão assim para o teu viver, para a tua vida, o sentido da tua vida, né, que para algumas pessoas é a religião, né, que para algumas pessoas é uma doutrina, que para Sim, algumas pessoas é algo que eu tenho fé, que eu acredito, né, que eu devoto a isso, né, mas é preciso a gente entender que são coisas diferentes quando a gente fala de religiosidade e quando a gente fala de espiritualidade, né? Então, geralmente a espiritualidade, o que a gente encontra, está muito relacionada a esse significado da vida, essa razão, esse sentido que a vida tem para mim, né? E que isso pode estar presente, gente, numa conexão com a natureza, numa conexão de estar ajudando o outro e contribuindo com o outro. Isso pode estar relacionado, como eu disse, com a religião, né? O sentido, ele é tão diverso, por isso que muitas vezes é difícil a gente ter um significado que seja coeso de espiritualidade, né? E aí, se você me perguntar, eu coloquei de uma forma geral, mas se você me perguntar para mim, né?
Para a Aham. Roberta, o que seria assim, o meu conceito particular, né, de espiritualidade? Eu coloco que para mim seria uma busca mesmo particular, pessoal, né, por algo que eu acho que dá significado para a minha vida, além das coisas materiais. A minha concepção que eu tenho é isso. A partir de uma experiência que, às vezes, a gente fala de uma experiência transcendente, né? Que eu acho Sim, que potencializa, né? Que potencializa a prática. E aí, de algumas coisas que eu acho, sabe, Lívia, que é fundamental. Que para mim vem o amor, vem a paz, vem a compaixão, né? Que muitas vezes virtudes reconduz. até, que muitas vezes a gente vê em alguns, vários ensinamentos religiosos, né? Se a gente for Isso. olhar desde a prática budista, o cristianismo, Sim, enfim, uma série de religiões, elas vão ter em comum o amor, sim. né, a compaixão, essas virtudes que a gente chama. Sim, e que porque isso conduz muito também à harmonia, a essa felicidade, a essa paz interior, né? E que muitas vezes a gente sente. Por isso que eu digo que para algumas pessoas isso é uma conexão com a religião, com o divino, né? Tem pessoas que trazem Sim. dessa forma. Outros podem encontrar a espiritualidade, como eu coloquei, na prática por alguma atividade, né? O contato com a natureza, que é essa conexão que a gente coloca, né? Então isso vai Uhum. variar tanto assim de acordo, eu acho, com cada um, com valores, com crenças, né? Com questões tão Sim, pessoais que a gente percebe de cada um, né? Agora, a sim. gente vê que muitas vezes na nossa sociedade, de uma forma geral, eu acho que está mudando um pouco, mas a gente ainda vê muitas pessoas voltadas, a maioria das vezes, né, recorrem à religião, né? Quando a gente fala de uma questão espiritual, né? Sim, recorrem à questão da religiosidade. A gente percebe muito isso ainda, né? Não sei Sim. se você enxerga isso. Sim, ainda está havendo uma mudança, né? Eu acho que como você está É. colocando, né? Eu percebo que tem havido realmente uma mudança, né? Uhum. Mas ainda é principalmente na nossa no Nordeste, né? No Brasil de uma forma como um todo, mas eu acho que Sim, principalmente aqui no Nordeste a gente tem muito forte ainda a questão das práticas religiosas, né? sim. Mas voltando ainda, trazendo aqui o conceito da espiritualidade, você comentou no início que houve, inclusive, eu acho que já tem mais ou menos uns 10 anos, essa mudança da OMS, da inclusão. A OMS é a Organização Mundial de Saúde, né? Da inclusão da espiritualidade como também uma dimensão de saúde. Isso. E você acha que tem alguma correlação também, Roberta? Já que você gosta, né? Eu sei que você também é uma apaixonada aí pela psicologia positiva. Há essas últimas descobertas, inclusive científicas, né? A gente vê aí na neuro descobertas cada vez maiores, mostrando por equipamentos, né? O quanto do impacto no cérebro em momentos de meditação ou de práticas espirituais, inclusive na resposta de pacientes que estão com alguma, enfim, comorbidade mais crônica ou algum tratamento. Eu Fala um acredito sim. pouquinho disso. Eu acredito totalmente, até porque eu acho que eu acredito muito na espiritualidade como essa força, né, transcendente. Ela está dentro de uma, ela é uma força que está dentro da virtude da transcendência na psicologia positiva, né? Então ela é tida como uma força transcendente que impulsiona a gente. Eu digo assim, que impulsiona as pessoas a agir no bem. E assim, quando a gente fala da psicologia positiva, que eu estudo e gosto muito, né? E ela traz muito Uhum, a espiritualidade, ela acredita muito que a espiritualidade como essa força que, de certa forma, ela tem essa conexão com essa vida, né? Que nós temos cotidiana, com algo maior. E realmente já existem comprovações, a gente sabe, de estudiosos, né? Colocando como a fé impulsiona e ajuda muito, né, em tratamentos clínicos. Até existem artigos, Lívia, falando sobre fé e psicoterapia, né, assim, em algumas doenças crônicas, né, em alguns momentos pós-cirúrgicos de uhum, pessoas, né, que acreditam muito, né, que tem uma fé, de certa forma, que tem a crença e desenvolve esse lado da espiritualidade com essa conexão com algo maior. O poder da oração, essa oração não necessariamente essa oração, mas essa oração espontânea, né, em que eu me conecto com uhum. algo maior, né, assim, com uma dimensão muito maior. Então já tem muitos, até teóricos que falam dessa questão da oração, do poder da oração, não só no sentido para a pessoa, do bem-estar dela, né, trazendo esse bem-estar, mas também na saúde, né, assim, por Uhum. meio da fé.
né? Dessa tranquilidade que traz essa paz interior, muitas vezes, para as pessoas, né? E é algo em que a gente já tem vários, assim, estudos sobre isso, né? E que a gente percebe como isso é uma força forte. Como muitas vezes, é porque a nossa cultura, né, Lívia, a nossa cultura ocidental, vamos colocar assim, de uma forma geral, ela não valoriza, eu digo muitas vezes, as coisas de dentro, né? Então, assim, a gente não é cultuado muito a valorizar algumas coisas, né? Então, assim, se a gente fosse, a gente aprendesse isso, que isso vem muito de acordo com aprendizados de família, às vezes instituições como a escola, mas a cultura mesmo, eu acho que valoriza outras coisas, a cultura do Ocidente. Então, assim, se a gente valorizasse mais aspectos internos, a gente poderia desenvolver mais isso, e eu acho que isso traria tantos ganhos e tantos benefícios, né? Porque na literatura, quando a gente começa a ler e estudar sobre essa questão da espiritualidade e o impacto, né? Vamos colocar isso na vida das pessoas, a gente já percebe, assim, tantos ganhos, né? Que isso pode ter no aspecto da saúde, né? A saúde física, a saúde mental, né? Assim, o quanto isso vem contribuindo, e eu acho isso, assim, fundamental. Às vezes as pessoas só se deparam com isso quando elas passam por uma experiência na vida, né? Muitas vezes, e que faz ela Como eu buscar. compartilhei, né, pessoal? Sim, Uma experiência né? de dor, né? De você se deparar muitas vezes com um vazio, né? Com a ausência de esperança. E aí, nessa É, ausência da esperança, né? A fé, ela traz essa virtude, né? Do esperançar. Da traz. possibilidade de dias melhores, e com isso traz junto uma motivação, né? Uma motivação para transformação, uma motivação para mudança, uma motivação para o agir. E isso é Traz. muito necessário e presente quando a gente está. E aí, agora falando um pouco do nosso papel, né? Que a gente, além de psicóloga, temos também a formação em orientação profissional, né? E de Sim. carreira. E o quanto eu observo isso, eu tenho um costume, Roberto, você já sabe, né? Assim, a minha prática ela é maior em reorientação profissional e também em preparo para aposentadoria, né? Você trabalha muito com esses temas e também muito com a primeira escolha profissional. Uhum. Aí a minha dúvida que surgiu agora, pergunta é, porque assim, quando eu estou trabalhando, de certa forma, com pessoas que já estão próximas de se aposentar, né? Então, a gente já está falando aí de uma pessoa que tem uma boa caminhada já de vida e que muito provavelmente já passou por perdas, né? Por lutos, processos. Então, em geral, são pessoas em que, de alguma forma, já vivenciaram, já tiveram Já essa tem uma vivência, experiência né? mais de fé, vamos dizer assim, né? Dessa espiritualidade. Com o jovem, né? E aí, voltando aqui, então, assim, quando eu falo, às vezes, de um preparo para a aposentadoria, a gente trabalha muito justamente com projeto de vida, né? Até porque a gente começa a resgatar desse sujeito um olhar para a vida para além da identidade profissional, né? A Sim. resgatar ele a ter esse olhar das outras dimensões. E aí, nesse olhar das outras dimensões, também muitas vezes surge essa dimensão espiritual. Aí a minha dúvida é, já que você tem bastante experiência aí, já trabalhou também em escola, faz um trabalho belíssimo também na Unifor, com os novos alunos, de orientação profissional. Você percebe essa dimensão espiritual também como sendo algo que poderia ser importante a ser abordado dentro do processo de orientação profissional? Com jovens ou de uma Sim. forma geral? Com os jovens, de forma mais Com específica. jovens. Porque eu acho que com os aposentados, né, e a gente está trabalhando no projeto de vida, isso é mais. Pelo menos é a minha percepção, posso estar totalmente errada. Uhum, Né? É como uhum. se para mim fosse mais palpável. Tá. Acaba Como que é que eu é natural isso na conversa. Com Tá. um jovem de 16 anos, 15 anos, né? Que muitas Uhum. vezes teve ainda poucas experiências de vida, talvez poucos traumas ainda, né? Essa Sim. espiritualidade, é possível estar trabalhando isso dentro do processo de orientação profissional dos jovens? Eu vou te dizer como é que eu vejo, tá? Vou até Tá, trazer uma ideia antes de chegar ao que você está me colocando, tá? tá, Quando eu tá. penso assim, nós somos seres espirituais, né? Quando eu penso que nós somos seres espirituais, para mim nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material na Terra,
na minha forma de conceber, é isso, né? Assim, e que essa experiência material que nós vivemos aqui, né, nesse mundo que nós estamos, sempre me remete a algumas questões, sabe, Lívia? E aí eu vou fazer o link já já com os jovens. Quais são as Tá. questões que geralmente eu percebo, né? Que são questões, às vezes, existenciais, né? Que é Tá, assim, entendi. de onde é que a gente veio? Né? A parar para pensar um Tá. pouquinho nisso, a nossa origem. E quando a gente fala de onde a gente veio a nossa origem, a gente está falando também da nossa história. E a gente está falando de, às vezes, reflexões, né, indagações que nós temos frente a isso, porque nós somos seres espirituais, como eu coloquei para você. Nós também, muitas vezes, quando a gente olha para isso, a gente também vê muito assim, para que é que eu vim? Né? Eu vim para cá para fazer o quê? E muitas vezes é a nossa missão, a gente vai a gente vai se despertando de alguma forma, para algum sentido, tem algum sentido esse meu caminho aqui, né? Não deve Tá. ser em vão que eu esteja aqui, né? Às vezes isso vem quando a gente passa por uma experiência, mas não necessariamente, né? Que muitas vezes a gente se pergunta frente às coisas, né? Então, quando a gente trabalha com o jovem, o que é que eu percebi? Eu acho que é muito interessante. Os jovens, cada vez mais, eles têm buscado algo que faça sentido para eles. Eles se preocupam muito com isso, né? E viver uma vida que muitas vezes não é arrumadinho assim, né? Não foi tão consciente isso, mas eles trazem muito isso. Eu quero viver uma vida em que eu faça algo que eu tenha sentido. Alguns até, Lívia, vai um pouco mais. Alguns jovens, né, que eu tenho me surpreendido, eles têm um poder assim de reflexão e de amadurecimento frente até algumas ações que eles têm tido sociais, que eles perguntam até assim, eu quero deixar um marco, eu quero fazer alguma Legal. coisa nessa vida que possa contribuir com o outro, E que isso também é possa ajudar. espiritualidade, né, Robertinha? Esse sentido de E isso deixar é um legado, espiritualidade. né? Tá. Exatamente. E aí, quando eles trazem isso, porque a gente começa a desenvolver um trabalho de reflexão, porque todas essas questões levam a gente a descobrir o quê? A olhar para a gente, né? Quem é que eu sou, né? Por que é que eu vim para cá, de onde é que eu vim, onde é que eu quero chegar? Tudo isso leva a um processo de autoconhecimento que a gente trabalha dentro de um projeto de vida. Então, quando a gente trabalha um projeto de vida que a gente traz essa dimensão do autoconhecimento, essas questões, essas reflexões, elas vêm, né? Elas vêm como ponto assim de partida para eu começar a olhar para as minhas questões internas e trazendo a minha história de vida. E aí eles começam a pensar um pouco, e eu em relação a esse mundo, né? Que aí uma das questões é a profissão. É a profissão que eu vou escolher, é o meu trabalho, né? O que é que eu quero? O que é que para mim é importante? Aí vem os valores. Aí quando a gente começa a trazer os valores, que é o que é importante para mim, aí a gente começa a perceber em alguns jovens como essas questões são questões que já fazem parte da vida deles. Ou já se envolvem em trabalho voluntário, ou já se envolvem num trabalho que pode ter um cunho religioso, ou se preocupa muito com o outro, né, em deixar alguma coisa nesse mundo. Alguns até a gente não percebe isso de uma forma tão elaborada, mas percebe assim, eu quero fazer algo que me dê um sentido, né? Porque esse sentido para a psicologia positiva, ela favorece ao envolvimento e engajamento, né? Uma vida com sentido é a vida que eu vou me engajar, é uma vida que eu vou me envolver, né? E isso traz o quê? Isso traz o que a gente chama para a psicologia positiva de emoções positivas, né? Isso. Porque traz Explica só bem-estar. rapidamente para quem está aqui assistindo. Um grande marco da psicologia positiva é que ela sai do olhar só das psicopatologias, né? É. Explica aí um Explico. pouquinho. Explico e adoro explicar isso, eu não vou mentir, não. Gente, a psicologia positiva, ela é uma área de conhecimento, né? Ainda muita coisa eu digo que a gente precisa conhecer, até porque todos os teóricos são vivos e produzem conhecimento, é uma coisa boa. Mas tudo partiu de quê? Historicamente, a gente começa a perceber o quê, né? Que a psicologia, ela tinha alguns pilares, né? E que os pilares da psicologia, antes da Segunda Guerra, não era só olhar para os transtornos, estudar sobre os transtornos, né, assim, e se dedicar a essa área. Ela tinha um pilar também de cuidar daquilo que era saudável, de cuidar daquilo que era bom, que era positivo, que o sujeito traz, para que pudesse potencializar esse sujeito. O que é que aconteceu? Com a Segunda Guerra Mundial, as pessoas começaram o quê? Saíram todas doentes. E aí esse O foco lado, acabou né, mudando aí. mudando, né, e o foco foi para onde? Para o adoecimento. E a necessidade de pesquisa e de investimento em cima dos transtornos. Para isso, Entendi. esse outro pilar de cuidar e de desenvolver as pessoas e cuidar do que é potencial, do que é saudável, isso foi ficando de lado. E nós, da área da psicologia, a gente começou a focar no adoecimento, no sofrimento, no que não está bem,
né? Assim, na doença, no transtorno, não dizendo de forma alguma que isso não é importante. Isso é necessário, isso faz parte da nossa prática e precisa ser cuidado. Mas o sujeito, ele não é só o adoecimento. A gente precisa ir olhar para esse sujeito que ele tem um lado de potencial, ele tem um De lado também que a gente saúde, né? precisa desenvolver, de saúde. Se a gente não acreditar nisso, a gente não vai acreditar na mudança, né? Com Assim, certeza. então a E gente aí a gente precisa também tem uma trabalhar também com formação e isso. outra formação em comum, né, nós duas, que É é o o psicodrama, né? psicodrama, né? Para mim, É, a visão do psicodrama de homem, a visão que de o Moreno saúde. traz, é assim, foi para mim transformador desde o início da faculdade. Eu fiquei encantada. Para mim É, fez total sentido, né? Assim, é, justamente porque eu estava, né? A gente fez federal, então assim, na época, pelo menos a grade curricular era extremamente focada nas psicopatologias, sim. e isso me incomodava profundamente, sabe, A mim Robertinha? também. Assim, eu tenho um estilo de ser, que eu acho que é o nosso estilo muito parecido, né? De buscar da fé, né? Um valor muito forte para mim é a fé. Então, Sim. a fé no sentido de sempre acreditar de que vai ter algo diferente, bom e transformador, enfim. Então, quando eu descobri o psicodrama na época, e eu entendi de que ele via o homem, né, o sujeito, como potencial criativo, como centelha divina, eu fiquei encantada, né? E a gente não vê muito isso na faculdade, pelo Não, menos na minha época não se via. não. E aí, então você está trazendo agora que eu não tinha feito esse link realmente, que É. a psicologia positiva ela só está apenas trazendo à tona, de certa forma, E na esse verdade, foco da E na saúde. verdade, Lívia, ela diz isso, que há algum tempo, muito tempo atrás, alguns teóricos já falavam, né? Assim, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o Maslow, né, da pirâmide de necessidades, né? Assim, ele já Sim, falava algumas coisas sobre o desenvolvimento do sujeito, né? Assim, ele falava sobre o ser humano, a necessidade, muitas vezes, de compreender a sua existência e esse desenvolvimento das necessidades, né? Assim, do sujeito, que ele é dentro de um pilar da linha humanista que tem tudo a ver com a psicologia positiva, né? O próprio Viktor Franklin, que fala da sim. logoterapia, do sentido, da busca do sentido da vida, que ele compreende, né, ele tem uma compreensão do ser humano nas várias dimensões. Também a gente, quando estuda o PERMA lá do Martin Seligman, que uma das coisas é o propósito, a busca do propósito, a gente estuda também o Viktor Franklin, principalmente na questão da espiritualidade, que ele também contribuiu muito para isso, né? Então eu vejo Até porque muito ele estava num sentido no que ela momento de traz. total caos, né? É, Ele realmente é, viveu o momento da guerra, é, dos transtornos como um todo, e trouxe aí essa visão bem diferente é. para aquele momento que ele estava vivendo. E que, por sinal, quem não conhece o livro dele, eu acho que é fantástico, e todo mundo deveria ler aquele livro dele. Tu lembra do Não nome é do só para livro psicólogos, né? Não, não Em é só para busca de psicólogos. sentido, o nome E- do É, livro. é um livro maravilhoso, que eu acho que todo mundo Sim, devia ler, Lívia. Né? É um livro transformador, porque é algo sim. real, que foi vivido, né? Que ele conta da experiência dele ali no centro de concentração. E eu acho tão fabuloso, assim, por que que alguns conseguiram sair e outros não? Aí eu fico pensando com a psicologia positiva, que forças essas pessoas tinham mais desenvolvido, não é mais desenvolvida, que forças essas pessoas tinham que elas se utilizaram delas para acreditar que elas podiam sair dali, que aí tinha que ter uma força muito forte que é a esperança, né? Se eu não acreditar que vai passar, se eu não acreditar realmente dentro de mim que isso não vai ser eterno, que isso vai passar, o momento que nós estamos passando aqui da pandemia, né? Essa esperança ela é fundamental e tem algumas pessoas que têm, tem pessoas que não têm de jeito algum. Nem essa visão otimista, nem a visão da esperança, né? Que é uma coisa, uma Uhum. força fundamental que a gente precisa desenvolver, né? Mas eu Isso. queria compartilhar contigo nessa questão ainda do projeto de vida, né? Uma É. frase que me chegou esses dias, assim, eu estudando sobre felicidade, até porque eu tenho estudado muito sobre felicidade, né? Tem sido, Uhum. assim, muito bom para mim esse tema. Desde que ela se tornou ciência, eu comecei a me interessar mais, né? E a estudar mais e colocar em prática na minha vida. Eu vi uma frase, e aí eu fui assim, ler alguma coisa que o Leandro Carnal está falando muito sobre felicidade também, né? Não sei se você já Sim, viu, assim, eu tem muita vi. coisa dele sobre Eu tô vendo felicidade, algumas né? lives dele, que ele tem trazido Pronto. isso. E ele disse uma frase, né, que tem a ver com propósito, com a dimensão, que me marcou muito, sabe? Uma coisa que eu vi, que ele disse assim, ó, a vida que eu levo é a vida escrita por mim. E aí eu fiquei, que vida a gente quer escrever, né? Que escritos nós queremos deixar da nossa história de vida?
É assim, isso me marcou tanto, sabe? Eu fiquei pensando muito tempo nisso, né? Quando ele dá e diz isso, a vida que eu levo é a vida escrita por mim. Nós escrevemos realmente uma vida, né? Tem coisas que nós escolhemos, assim, que a gente sabe disso que são escolhas nossas, né? Assim, tem coisas que nós vamos passar que nós não temos a menor ideia de que vamos passar, mas nós escolhemos como nós vamos lidar com isso, né? Eu acho que Assim, de também é que como nós forma? vamos olhar para isso, né? É Isso, qual o isso, olhar que eu escolho ter. Porque muitas vezes eu não exatamente. escolho o que eu vou viver, assim, no sentido Isso, de algumas situações, né? A isso, gente começou aqui falando de situações dolorosas que eu vivi, que você viveu, né? E que muitas delas não foram situações que a gente tinha algum controle, né? E é onde entra a exatamente. questão também da espiritualidade. São coisas, é você também sair desse controle. Mas sair do controle não significa de deixar ao léu, né? Ou de De não ter deixar a um vida me projeto levar, de né? Não é. vida, não significa Exatamente. isso. Que é um tema Exatamente. até que, inclusive, eu conversei semana passada com a Verônica, quando a gente fala sobre a autocompaixão. A Uhum. autocompaixão, né, que também é uma outra virtude, né, que a gente vê na É, psicologia positiva. Então, assim, é. a autocompaixão não significa que você agora, eu mereço, vou então comer esse doce Sim, aqui. Eu mereço. Não significa esse descuidado, né, do deixar a vida levar. Mas é o de entender que há limites, né? Entender que a gente não tem um controle de tudo, mas que a gente pode escolher o olhar que a gente vai ter diante desses fatos, né? Dessa e eu, aceitação. é, e é isso que eu ia falar, Lívia, porque uma coisa também interessante que eu acho às vezes, né, para o processo de mudança, de transformação, eu acho que aceitar, não no sentido da acomodação, de é isso e pronto, não. Mas primeiro você sair do processo de negação, você aceitar que isso está acontecendo com a tua vida, e a partir daí você tem uma outra postura, né, que postura que eu quero? Como eu quero lidar com isso? Porque eu posso ficar me vitimizando, né? E ficar rodeando em cima disso que está acontecendo comigo, eu posso sabotar, né? Eu posso ter várias formas de lidar com isso, mas eu posso encarar isso de frente como algo que está acontecendo e aprender a lidar com isso com sofrimento, que vai sofrer, que vai doer, que faz parte da natureza humana. A gente também vive num momento em que as pessoas querem negar o sofrimento. Eu acho que você não tem que Uhum, maximizar isso, mas aprender a lidar com isso, né? Muitas vezes a gente uhum, precisa aprender a lidar com esses momentos e ressignificar muitas vezes isso, né, Lívia? Aprender sim, a lidar com esses momentos e poder transformar isso para a nossa vida, dar movimento a ela, porque quando eu penso na vida, eu penso em movimento. Tá aí a resiliência, alguém verdade. falando da resiliência, né? A resiliência é uma outra E, força que é fundamental, né? Esse momento que a gente está passando, me diga aí, as pessoas que não têm essa força desenvolvida da resiliência, como é que não uhum, tá vivendo isso, né? Esse momento em que a sim, gente não tem a menor ideia de como é que as coisas vão continuar. E muita gente quer saber, né, como é que vai ser. A gente tem que viver cada dia como um dia, a gente não sabe, né? E a resiliência, ela é fundamental para esse momento, né? Para a gente desenvolver essa nossa capacidade de lidar com isso, né? verdade. E, Robertinho, pegando o gancho do que você falou agora, né? A gente tem que viver o que é possível de ser vivido, a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, ninguém sabe se vai vir um novo ciclo ou não vai vir um novo ciclo de pandemia, se vai, né, sair de casa, voltar a ficar em casa. Então, diante de um cenário desse, como é que a gente constrói um projeto de vida? Roberta, Como é, Lívia? conseguiu Acho me que ouvir? travou um pouquinho. Dá para tu Cortou, né? Bem repetir? na hora. Estou dizendo Não, assim, a gente está foi. vivendo esse momento, né, de vida em que a gente não sabe nem dizer se amanhã a gente vai voltar ou não vai voltar a sair nas ruas. Assim, coisas básicas nós percebemos que estão totalmente fora do nosso controle, né? E aí, dentro desse contexto que estamos vivendo, como poderia ser fazer um projeto de vida? Pois Como é. É uma. construir um projeto de vida, né, que é um ponto que a gente coloca bastante dentro desse processo de orientação profissional, escolha profissional, enfim, quando a gente trabalha carreira dentro do consultório. Como fazer um projeto de vida nesse atual cenário? Eu vou trazer uma fala da Marilu, tá? Da Marilu de Assis Boa. Essa semana eu li um texto dela.
em que ela fala muito que diante das mudanças todas que a gente está vivendo do mundo, e esse texto, ó, esse texto ela já escreveu há muito tempo, não foi para agora, mas ele está tão atual, e ela disse assim, mudanças que muitas vezes a gente não tem gerência, a gente não tem controle, né? É o que ela diz muito. Quando a gente vai orientar, né, esses jovens ou essas pessoas para um projeto de vida deles, ela disse, a gente precisa orientar primeiro para o presente, para o aqui e agora. E o aqui e o futuro, ele se constrói no aqui e agora. Então, não vamos estar trazendo o futuro que ainda é algo que eu não sei como vai ser, e eu não sei como a gente vai lidar, e não sei o que é que vai acontecer. Mas vamos trabalhando no aqui e agora. Quais são as questões que vêm aqui agora, trazendo o jovem para o momento presente, né? Assim, trabalhando com ele nesse momento presente, porque muitas vezes o momento presente ele é importante para o depois. Né? Com Assim, certeza. então ela É o que traz faz muito... o depois, né? É como eu e vivo ela, e ela, agora. e ela traz muito isso. Vamos orientar esse jovem para o momento presente, onde as coisas estão acontecendo. Então vamos trazer as circunstâncias, vamos trazer as questões atuais, vamos trazer tudo que esse momento histórico, tudo que a gente está vivendo para trabalhar aqui e agora. A gente não sabe o amanhã, né? A gente não tem certezas, né? Sim, mas a gente tem certeza do que está agora. Então, vamos trazer a reflexão e trabalhando ele dentro do que ele apresenta aqui agora e do que ele traz. É assim que eu tenho visto, sabe, Lívia? É assim que eu tenho trabalhado. Então, existe uma ansiedade? Existe ansiedade com relação a quê? Medos? Medos com relação a quê? Vamos conversar sobre isso, né? Assim, que medos são esses? E, às vezes, tem coisas relacionadas mesmo ao futuro e coisas que a gente não tem resposta, né? Mas levar a pensar, a refletir, a trazer, né, assim, a trazer ganchos, né, reflexões em cima do que ele traz e com ele, vendo possibilidades, eu acho que esse é o caminho para mim, sabe? É assim que eu Então, percebo. não é que a gente não vá fazer mais projeto de Sim, vida, não é sim, isso. sim. Mas é A um projeto de... diferença. Vai, pode falar. Pode dizer. Não, não é que a Não, gente não pense no futuro, né? Pensar no futuro é pensar no aqui e agora, né? Se eu vou me planejar para o futuro, eu vou planejar a partir de aqui e agora, que é onde eu estou vivendo, né? Dentro das entendi. minhas condições e possibilidades. Então, é planejar dentro de um olho, não só para o futuro, ela te diz até isso, não só para o futuro, mas trazendo para o presente, né? Que é no presente que as coisas vão acontecendo. E eu concordo plenamente com ela. Principalmente quando a gente está diante de crises, como esse momento que a gente está vivendo, né? Assim, que é um momento Então, que o nos que é pegou de surpresa. possível e eu quero fazer agora, e o que é Isso, possível e quero fazer agora vai me levar, né? Onde é que isso vai me isso. levar? É fazer esse exercício. E aí, no É que fazer esse isso vai me exercício. levar é bacana? Não, não é. Então, peraí, volta. O que eu posso de fato fazer agora? E é esse Isso movimento, mesmo. né? É esse movimento, isso mesmo, né? O pessoal tá até colocando umas coisas aqui, Lívia, quer ver? Perceber os limites, criar mesmo com esses limites, né? Tá cheio de alunos Uhum. seu aqui, viu, Robertinha? Toda hora Oh, mandando coisa boa. professor incrível. Adaptar-se aos limites, isso mesmo. Gente Alô? Ixi, maravilhosa. ficou ruim. Oh, gente maravilhosa, né? É porque esse povo é bom demais, Lívia. É isso, viu? É, tem muita coisa também tá aqui. A Lise, eita, que só tem gente boa, gente. Beijo para todo mundo aí. Eu estou dizendo que eu adoro as lives por conta disso, porque eu vejo o povo, né? É. Acaba que E tem aí eu, rever e os aí eu quando alunos, eu penso, tudinho. e aí quando eu penso num propósito, né? Assim, a espiritualidade e propósito, né? Quando eu falando um pouquinho nesse tema, né, que a gente vem colocando muito isso, eu penso sempre nessa dimensão em que a gente traz esse sujeito dentro desse olhar que ele tem, né, para essa história dele, para ele, né? E aí é interessante que mesmo o jovem que não tem muita experiência de vida, né, que assim não tem muita vivência, digamos assim, porque ainda está na adolescência e tudo, mas é tão interessante que eles conseguem fazer os links, sabe, Lívia? Que eles conseguem trazer questões que são importantes para ele. E como esse autoconhecimento ele é rico nesse processo. Como esse autoconhecimento, algumas questões e indagações, né? Quando eles começam a ter uma consciência maior de aspectos deles e do que é. Robertinha, peraí. É porque congelou a tua fala.
Solta a última frase que você trouxe. Dessa questão do propósito, o que eu penso assim, de que é fundamental essa dimensão, às vezes, não que a gente vá estar trazendo isso dentro do processo, mas ao falar do propósito e a falar daquilo que eu quero me engajar, daquilo que é importante para mim, né? Eu vejo que alguns jovens conseguem trazer esse link com algo maior, sabe? Uma dimensão maior. E essa dimensão maior me lembra muito essa questão da espiritualidade, sabe? Desse olhar e desse exercício para essa espiritualidade. E eu acho que nós, enquanto sujeito, chega um momento da vida, né, que assim, quando a gente vai estudar, a gente percebe a vida ela é finita, tem um fim. E eu digo que graças a Deus ela tem um fim, porque se ela não tivesse, eu acho que ia angustiar muito. O fato da gente saber que nós temos um fim aqui, eu acho isso importante, sabe? Porém, tem as crises que nós passamos na nossa vida, e uma delas é essa passagem do tempo. É quando a gente começa a se dar conta que o tempo está passando, né? E quando você começa a olhar para você, e essa dimensão do tempo faz você começar a pensar. Dizem que a gente tem, né? Os teóricos dizem que tem o antes e o depois, né? Que tem a crise da meia-idade. A crise da meia-idade muitas vezes é nesse momento de vida de 35, 40 anos de idade, mais ou menos nessa metade da vida que as pessoas colocam, que vê essas indagações, o que é que eu quero para a minha vida? E algumas transições de carreira passam nesse momento de vida, às vezes, né? Pessoas que estão nesse momento de vida e começam a repensar Eu algumas vejo que questões, tem, né? assim, os 20, os 40 e os 60, né? Em geral, 3 marcos, né? 20, essa, né? A novidade, para onde eu vou, aquela primeira escolha, muitas vezes, né? O 40 é o momento em que você, em geral, tende a olhar, já tem um bom tempo aí de caminhada dessa primeira escolha profissional E e começa se a repensar, questionar, né? a revisar, né? E os Revisão 60 de vida. nesse fechamento de um ciclo, muitas vezes, né? A gente está aqui toda hora falando de identidade profissional, escolha profissional, porque, queira ou não, é muito um marco seu, né, Roberto? Você é muito associada a isso, né? Eu também gosto muito, também tenho essa formação, mas a gente pode também ampliar isso para outras esferas da vida. Sim, né? com certeza, com certeza. Relacionamento amoroso, consigo mesmo. A gente Com os tem esses filhos, marcos com os filhos. né? A gente vai se dando conta e percebendo o quanto a nossa vida vai mudando, né? E se modificando esses ciclos e esses momentos que a gente vai passando, né? E quanto as nossas experiências e vivências vão sendo significativas para nós, né? E eu acho que a beleza de tudo isso é a gente perceber que a gente pode estar sempre mudando, né? Que a Com gente pode estar sempre se certeza. tornando melhor, que a gente pode estar sempre se transformando, e que não é porque eu tenho 60 anos de idade que eu não posso aprender, que eu não posso mudar, de jeito algum, né? Assim, que eu só tenho que ensinar. Eu digo o quanto a gente não aprende, né? Sempre, né? Assim, a gente tem possibilidade, enquanto a gente estiver vivo, a gente tem condições de estar aprendendo. Eu sempre tento olhar dessa forma. Aí a espiritualidade, eu acho que ela ajuda muito nesse momento, em quando você começa a ter uma visão das coisas de uma outra lente, de uma outra forma, né? A vida começa a ter, eu digo assim, a vida começa a ter passar por outras lentes. Quando a gente começa a se abrir para essa questão da espiritualidade, perceber isso como um ganho enorme que você tem, porque ela traz maturidade, Lívia. Assim, eu gosto muito também de unir a maturidade e a espiritualidade. E eu acho que é um ganho subjetivo enorme quando a gente começa a desenvolvê-la, né? Quanto a gente não começa a ganhar subjetivamente no sentido do que a gente começa a perceber, até a forma da gente lidar com situações da nossa vida. A gente começa a perceber, poxa, antes para mim, se isso acontecesse algum tempo atrás, seria a morte, hoje nem é mais, né? Sim. A gente começa a ver de uma outra forma as coisas acontecendo, né? E eu acho que isso é uma beleza. Eu vejo isso como algo assim belo. Tem pessoas que conseguem enxergar dessa forma, já tem outras que nem tanto, né? Que começam a ficar preso a outras questões, né? Que começam a olhar mais as perdas, né? O próprio processo de amadurecimento e de envelhecimento acaba sendo uma coisa muito sofrida para algumas pessoas, né? Quando fica presa realmente a esse passado, né? Ao que já se passou, ao que não vai mais voltar, ao invés de ter esse olhar como um ganho para o futuro, enfim, os aprendizados, como você está trazendo, a pessoa fica realmente presa naquele passado, né?
Não é que a gente Exatamente não isso. vá reviver em alguns momentos, né? Eu me lembro muito na formação, o quanto que várias ferramentas que a gente utilizou na formação de orientação profissional, né? Que inclusive vai ter outra turma quando Robertinha? A próxima turma? Vai, estão as inscrições abertas. Vai começar agora em julho, final de julho. Isso, né? Então, assim, eu estou sempre trazendo porque, para mim, além de ser importantíssima no meu trabalho, né? A formação ela foi importantíssima para a minha vida. Então, como eu falei, Uhum. eu cheguei lá chorando todos os sábados, porque a cada ferramenta, a cada vivência é realmente transformadora, né? É, E muito por conta desse processo de que a gente precisa, às vezes, revisar o nosso passado, não no sentido uhum. de ficar presa a ele ou de ficar remoendo, mas de olhar também com gratidão para esse passado. E eu me Sim, lembro que a primeira atividade que eu acho que foi a Dulce que colocou, acho que foi, que me marcou muito até hoje, que era da gente criar o nosso mural da é. vida, né? Da Uhum. vida até então, né? Até a idade que a pessoa estava naquele momento. E assim, eu achei muito interessante, porque às vezes a gente ainda está, quando fala em orientação profissional, as pessoas ainda associam muito a testes, É, né? Essa busca por testes, né? Assim, como se fosse quase que um livro que vai dizer quem você é, para onde você vai, acabou e pronto, como se não houvesse uma necessidade do sujeito fazer cascavilhar tudo isso, né? é E aí, durante verdade. a formação, a gente foi instigada, eu pelo menos fui instigada a isso, a pensar que eu adorei essa ferramenta de fazer esse mural de forma bem criativa, né? E aí deixa aqui a dica para quem está ouvindo aqui a live, né? Independente de ser psicólogo ou não, façam esse exercício de autoconhecimento. E para mim foi importantíssimo, Roberto, resgatar fotografias, porque como a proposta era da gente não escrever, mas de Sim. através da arte, através de outras formas, né, de manifestação, a gente tentar colocar essa expressão de quem eu sou. E eu fui Uhum. muito para as fotografias, né? Então eu fiz um mural de fotografias e desenhos meus, e foi quando eu fui redescobrindo na formação o quanto que eu gostava de desenhar, o quanto que eu tinha uma É habilidade criativo. até Como você é então, criativa, né, Liv? o quanto que eu era criativa, que eu sou criativa, né, e que isso em alguns momentos foi se perdendo ao longo da vida, né, o quanto que eu tenho essa espontaneidade, então, assim, às vezes eu vejo live, o povo tudo organizado, com começo, meio e fim, eu não sou assim, Uhum. né, e aí foi no momento eu resgatando fotos, criança, né, e aí eu descobri uma foto, que inclusive eu botei no meu mural, da minha mãe. Uma foto, ela na época, ela fez também formação em psicodrama, sabe, Robertinha? Ela é pedagoga e fez Uhum. formação em psicodrama. E aí nessa foto eu vi algo que é da minha mãe e que eu herdei, que é justamente essa espontaneidade, alegria. Ela estava uma foto encenando, foi tipo alguma Uhum. peça de família e ela Uhum. estava ali encenando. E aquela foto, dentre várias outras, me remeteram a coisas da minha história de vida, principalmente a virtudes, porque a gente acaba que vive, né? E aí voltando mais uma vez aquele discurso da sociedade ocidental que privilegia a competição, né? Que muitas vezes nos coloca nessa posição de Sim. autocrítica muito forte. Então, se a gente Muitas pedir aqui para exigências, né? você, se a gente pedir aqui para um colega, né, ou para um cliente nosso, levantar rapidamente qualidades dele, ele vai ter dificuldade. Ele vai conseguir, muito provavelmente, levantar os defeitos, né? O que ele É, acha que ele ainda é. não é capaz. E quando a gente vê, né, a espiritualidade, é a gente conectar-se com o que tem de divino em nós. Sim, É é verdade. conectar-se com as nossas virtudes, né? É É verdade, conectar-se é com a verdade. essência, que a minha E que nem essência é sempre, diferente da sua. é, E e que nem sempre, Lívia, isso está visível aos olhos.
Porque, como eu estava dizendo para você, na nossa cultura, a gente enxerga muito mais o que está bem, o que está ruim, né? O erro, o que é negativo, né? A gente sabe que até o cérebro ele funciona, tem um lado primitivo, né? Os pesquisadores já dizem isso, que é uma forma de defesa, muitas vezes nossa, diante do perigo, né? Mas o que eu quero colocar é que isso que você está colocando é tão valioso, que é o que mais me encanta na psicologia positiva. Não é negar o que não está bom, mas vamos olhar também o que está dando certo. Isso que está dando certo por quê? Né? Isso que é bom, vamos potencializar, vamos olhar, mas a nossa cultura não vê isso, né? Ela olha para o outro lado. E aí, esse desenvolvimento do sujeito pessoal, esse desenvolvimento dele, como é que fica, né? A gente falando da espiritualidade aqui, eu acredito que um dos benefícios da espiritualidade é o desenvolvimento pessoal. Né, ajuda muito nessa resolução do problema cotidiano. Quando a gente Uhum. desenvolve essa espiritualidade, se eu posso dizer, ela pode ser, entre aspas, assim, né? Uma ferramenta que eu acho que é fundamental, que dá o quê? Sustento à nossa própria existência. Então, cultivá-la nos dias de hoje, eu acho que é uma coisa assim, só sabe os ganhos quem realmente começa a desenvolver um trabalho que fortalece essa espiritualidade. A gente tem a vida, a gente sabe que a gente tem a vida muito corrida, e muitas dessas pessoas que têm a vida corrida não para, né? Esse desenvolver, esse cultuar pode ser um momento de oração, pode ser um meditar, pode ser uma conexão, é tirar um tempo, né? Você está falando tanto do autocuidado, né? É tirar um tempo Uhum. muitas vezes para a gente, e os ganhos que a gente tem dessas paradas, desses momentos que não é fácil, isso não é fácil, né? A gente não vai conseguir isso da noite para o dia, mas isso é tão fundamental para a gente viver melhor, né? A Uhum. gente sabe nas nossas práticas, a gente sabe na psicoterapia, quantas às vezes exercícios a gente faz e a gente ajuda os nossos pacientes a fazerem, aprendem, né? Os exercícios com respiração, que vai acalmar, que vai trazer mais Uhum. tranquilidade. Então, se a gente for olhar um pouco mais, nesse corre-corre do dia que a gente tem, a espiritualidade, ela é fundamental para as nossas vidas. E aí você trouxe uma questão que eu queria só pontuar rapidinho, Lívia, para tu, né, Tá. falar também, a questão das pressões, né, das pressões sociais. O jovem lida muito com isso, né, de ser pressionado, de ser exigido. Alunos de terceiro ano é um momento muito atípico, eles têm muito sofrimento no sentido de que são muitas pressões que eles lidam o tempo inteiro, né? E que isso a gente sabe o Somos quanto isso todos é caro nós, para a né, saúde. Robertinho? É. E isso é É, é, muito caro é, para a saúde, né? sim. Traz um É, esgotamento eu, muito eu grande. trabalho muito com É reorientação orientação. profissional, né? Uhum. E como é presente, assim, inclusive hoje mesmo estava fazendo um atendimento, né? E aí a gente vê também o quanto que muitas vezes o profissional já no mercado de trabalho se depara com líderes de todos os tipos, né? E Uhum. muitas vezes com pessoas que fazem questão de reforçar o erro, né? Que fazem Sim. questão de inferiorizar o outro, né? Uhum. E aí esse profissional, ou então muitas vezes essa mulher ou esse homem, né, que de repente também viveu isso dentro de um casamento, de um relacionamento, fica com essa autoimagem depreciativa, né? E não foi Sim. para isso que nós fomos chamados. Eu acho lindo isso Uhum. da espiritualidade, porque quando o Moreno também diz, né? A gente tem centelhas divinas. Para mim, eu acho linda essa Sim. frase, centelhas divinas. Assim, nós temos centelhas divinas dentro de Sim. nós. Nós temos dons e talentos, né? Eu me lembro, eu tenho um costume, eu gosto, independente de religião, de meditar na Bíblia, né? Uhum. No que está ali na Uhum. Bíblia. E aí tem algumas parábolas, eu gosto muito de metáforas, e as parábolas são metáforas, né? Do, é, do agricultor que ganhou ali os Sim. talentos, né? Sim. Então, quando a gente Entendeu? valoriza, enxerga os talentos que nós recebemos e utilizamos isso no sentido de multiplicar, da forma como a gente usa esses talentos, em que solo a gente planta, né? Essas sementes, aqueles talentos eles podem estar sendo multiplicados. Talvez não seja por acaso que a orientação profissional, por um bom tempo, ela foi chamada, e ainda é chamada também, de orientação vocacional, né? É. Porque há É. algo Mas quando de divino nessas habilidades, no dom, né? É, mas quando tu traz isso, aí eu me lembro de novo da psicologia positiva, porque ela tem uma base também nas religiões, principalmente as orientais, sabe? Ela traz a raiz dela tem um pezinho também lá.
E aí, quando você fala dos talentos, ela vai falar das forças, né? Ela vai falar das virtudes, ela vai falar do quanto a gente precisa potencializar isso em nós, né? Assim, porque se a gente tem conhecimento sobre isso, se a gente começa a usar essas forças, a gente faz desenvolver. E aí não é olhar para o que não está indo bem, nem olhar para o negativo, mas é minimizar isso aqui e fortalecer o que está caminhando, né? Que se a gente for ver, a gente não é equilibrada, a gente olha muito mais para o negativo do que o positivo. Vamos começar a não negar o negativo, mas fortalecer o que está positivo, né? E aí, você trazendo essa história dos talentos, me faz lembrar muito isso, né? Livre é o horário. Olha, Dia vamos Força do Bom tá encerrar. bem pertinho, né? Eu acho que Pronto. tá Para pertinho. O pessoal encerrar, tá falando umas coisas aqui, né? Mas acho que já tá na hora, né? isso. Queria só te pedir, Robertinho, se você tiver como compartilhar alguma sugestão de exercício, de ferramenta, de autoconhecimento que as pessoas que estão aqui nos ouvindo, de repente, elas podem estar fazendo essa semana para Tá. resgatar esses talentos. Vamos ver se o tempo vai dar. Mas um tema que tu trouxe aí Tá. que tem tudo a ver com a espiritualidade, que eu acho é a gratidão. E aí tem exercícios da gratidão. Um exercício assim, muito fácil da gratidão, que eu comecei a fazer e eu vejo que ela traz um ganho de bem-estar muito grande para o sujeito, e a gente começa a perceber como a gente tem muita coisa boa, é o pote da gratidão. Você vai botando dentro do pote, né? Em que é que você agradece no teu dia. Durante a semana depois você vai ver quantas coisas boas acontecem. A outra Uhum. coisa é o diário de bênção. Você pode escrever de noite, num diáriozinho, em que é que você agradece hoje em dia. E às vezes, gente, são coisas pequenas. A gente começa a ficar atento e começa a apreciar mais a beleza, a olhar mais o pôr do sol, a perceber tantas belezas que nós temos e que nós precisamos ser gratos, que às vezes a gente não percebe nessa corre-corre, nesse dia a dia que nós temos. Então, eu me lembro muito bem desses dois exercícios, que são exercícios fáceis da gente fazer, e a gratidão é um tema que eu acho que ela tem muito a ver com a espiritualidade e que traz muito bem-estar para a gente, que ela traz saúde, quando a gente começa a perceber quantas coisas nós temos e o quanto a gente tem para agradecer, a gente começa a reclamar menos, a gente começa a fortalecer o Uhum. que tem de bom, né? A gente começa a sentir, né, com bem-estar, a gente começa a trazer mais a saúde emocional para nós. Então, eu me lembrei desses dois exercícios porque tem a ver com esse tema, né, que tu trouxe Certo. da gratidão e que tem a ver com a espiritualidade, que são coisas tão simples e a gente não faz isso no nosso dia a dia. Às vezes, gente, é uma mensagem que você recebeu, que te trouxe uma felicidade. Ser grata por isso, né? Como Uhum. também, às vezes, dizer para o outro, quantos de nós ligamos para alguém ou mandando, e eu acho que o melhor é ligar ou pessoalmente para alguém e agradece a coisa que aquela pessoa fez por você, E né? Que por foi si tão mesma, significativo, né? Robertinha, o que de repente a gente Por pode fazer por nós mesmos? Eu penso que talvez reconhecer, Lívia, ou talvez começar a se dar conta de quantas coisas, né, assim, nós podemos. Aí eu acho que é uma questão também da gente exigir menos de nós, sabe? Eu acho que começar a olhar quantas coisas nós temos que são boas, que são positivas, que nos favorecem, né, assim, que podem trazer bem-estar para a gente, e exigir menos. Aprender a lidar com as nossas. E aí a gente estava falando de um exercício também que eu tinha pedido para você comentar. Se havia, de repente, algum exercício que a gente consiga, que ajude as pessoas a resgatarem essas virtudes, essas suas qualidades, né? Justamente por estarmos numa sociedade em que a gente é tão estimulado a essa autocrítica, o que eu É, percebo muitas vezes, Roberta, é as pessoas extremamente desesperançosas com elas próprias, né? muito. E foi esse também o meu olhar que eu tenho comigo mesma quando eu te falei que eu estava lá no início da formação, né? Uhum. Extremamente desesperançosa, né? Até porque às vezes vão acontecendo alguns eventos, a gente também vai se permitindo que o outro defina quem nós somos. E muitas vezes esse outro está doente e nos adoece, né? E vice-versa. Então, para que a gente não se perca na nossa essência, né? Também, Verdade. o que a gente pode, de repente, também estar fazendo? Às vezes eu penso, Lívia, que quando a gente olha para si, a gente pensa muito mais, né? Acho que diante dessa sociedade, daquilo que não vai bem do que vai bem, né? Uhum. Então eu fico pensando
quando a gente fala das emoções positivas, né, trazer esse bem-estar, estar melhor com você, eu acho que a gente precisa estar resgatando as coisas que nós fazemos, as coisas que nós, aquilo que a gente considera, né, que a gente, não é que a gente sabe fazer, mas que a gente faz e a gente considera como importante, olhar um pouco para a gente de uma forma, eu digo, mais afetuosa e carinhosa, entendeu? Porque a gente tem uma tendência muito grande a exigir muito, né, assim, de nós. E às vezes isso vem por conta de toda essa relação que a gente tem com esse mundo e com essa cultura. Então eu penso que nesse momento a gente precisa, nesse processo, quando você coloca exercícios, fazer, se vamos pensar também em alguns aspectos nossos que são bons, coisas que a gente tem, como você colocou, virtudes, Virtude. qualidades, né? Coisas que nós fazemos, ações que às vezes a gente faz e a gente valoriza muito mais dos outros do que de nós mesmos. E às vezes coisas pequenas, não precisa a gente ter coisas grandes, grandiosas. Às vezes o simples, né, faz toda uma diferença. Então eu digo, é olhar para si com um pouco mais de afeto, com um pouco mais de carinho, né? Sim. Dando muitas vezes aqueles descontos que são necessários, né? E saber lidar com as nossas, como eu coloquei, com aquilo que a gente falha, com aquilo que a gente não precisa ser perfeito, porque que a gente quer ser perfeito, né? A gente tem isso muito forte, né? Você trouxe uma coisa que eu acho importante. Quando a gente começa a trabalhar algumas questões, e aí eu trago mais uma vez o psicodrama, ele traz a espontaneidade como uma coisa tão importante, né? Como é que eu vou ser criativo se eu não sou espontâneo? Eu não consigo, né? E eu acho que a espontaneidade é uma das coisas que a gente precisa desenvolver em nós, né? Tem Essa dois, flexibilidade. uhum. Pode Tem falar. dois exercícios, duas atividades que eu costumo fazer em processos de reorientação profissional, de grupo. Um, que é esse exercício de levar as pessoas, né, a relembrarem como Tá. elas eram quando criança, né? Uhum. Esse que antes dos 7 anos de idade, até de preferência, a gente sabe que existe um marco a partir dessa idade em relação a essa, né, a aculturação, a introjeção de normas, o olhar do outro passa a ter um Uhum. papel cada vez maior. E aí, Uhum. nesse movimento, que também é importante, que é saudável, afinal de contas, a gente vive em comunidade, né? A gente vive numa sociedade, precisa sim ter normas, Sim. mas o quanto que também esse olhar do outro, ele é intimidante, né? Ele faz com que a gente se esqueça de olhar para dentro de si, da nossa vontade, da nossa espontaneidade. Então, esse é um dos exercícios que geralmente eu trabalho em grupo de reorientação profissional, que geralmente são adultos, que se Uhum. esqueceram desse olhar. Esse olhar Uhum. afetuoso e cuidador de olhar para si como criança e como eu era quando criança. Eu me lembrei, Robertinha, o quanto que eu tenho uma veia empreendedora em mim desde criança. Não é por acaso que acabou que surgiu a Vila do Ser, né? Então, Uhum. assim, eu vendi brigadeiro no colégio. Na faculdade eu Uhum. cheguei a vender lingerie, sabe? Assim, de tudo. Natura. Quando eu era muito criança, eu fazia uns adesivos coloridos para prender assim na canetinha, para enfeitar a canetinha. Então, assim, são habilidades que você se percebe quando você vai resgatando atividades de criança, brincadeiras, É. né? E O como isso é lúdico. importante, e como isso é importante, né, Lívia, para a gente olhar, nesse processo de olhar para si, você trazer esse resgate, né? Porque a gente fica muito, eu digo isso porque com os jovens, quando eu faço perguntas sobre eles, né? Por exemplo, me diga aí coisas que você gosta em você, né? Aspectos que você valoriza em você. Assim, é impressionante como eles trazem o discurso do outro. Como o discurso do outro é muito forte, né? Ah, minha mãe diz, meu pai diz. Eu disse, você acredita também nisso, né? Isso também é importante para você, né? E quando E a às gente vezes, não tem um outro para validar? é, e é isso que eu ia dizer Porque quando agora. se tem o outro para validar, e uma validação bacana, legal e coerente, porque também não adianta aquela super validação que não é coerente, né? É, Mas uma validação ok, coerente, isso. ótimo. Mas muitas vezes a gente observa que as pessoas não têm esse ambiente, né? É, Validador. exatamente. E aí tem E aí, impactos na autoestima. e aí você tem que trabalhar muito com o sujeito, né?
É, né? Trabalhar muito com ele, resgatando aspectos. E aí eu acho que trazer história de vida, aspectos que eu já, né, coisas que eu já vivi, né, assim, e aqui trouxeram até, como eu coloquei assim, emoções positivas, lembranças que eu tenho, que pode ser resgate de foto, que pode ser de momentos, que pode ser situações, né? Eu acho que isso contribui muito, isso traz muito bem-estar para você, né? Isso te sim. faz muito, às vezes, acordar mesmo e diz, poxa, né, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Eu E- nunca. Então, assim, eu acho que são momentos e experiências de exercícios que são muito válidos, né? Para o sujeito. Exato. E um outro exercício que eu gosto muitas vezes de fazer, como também um momento, às vezes, de fechamento e reflexão, é trazendo aquela música do Cidade Negra. Você não sabe o quanto que eu caminhei, né? Aquela Para música é chegar linda, até aqui. Então, assim, é bem de isso, suas. né? A gente pode E falar. como faz. Um dia eu estava pensando agora, você falando isso, como faz diferença algumas situações que a gente vive na nossa vida, né? Porque eu me lembrei agora de um jovem que eu tive contato da escola pública, que ele passou em medicina na Universidade Federal, né? E são Nossa, poucos e que conseguem, né? E eu me lembro que na época eu fui fazer uma entrevista com ele, porque eu queria conhecer algumas coisas, e eu fiquei assim impressionada com a postura da mãe de investimento, né, assim, de crença, né, e de acreditar nesse filho. E ela dizia, e ele disse assim, o que eu perguntei, que marcos tu tem assim na tua vida de coisas que te ajudaram, que te impulsionaram a acreditar que você chegaria? Ele disse, as falas da minha mãe. Eu disse, como eram essas falas da sua mãe? Ela sempre dizia que que eu não me prendesse ao que eu vivia e aonde eu estava, mas que eu acreditasse aonde é que eu queria chegar. Que não que importava de lindo. onde, pois é, que não importava de onde é que eu tinha vindo, se era do meio desfavorecido, se era da condição que eu vivia, mas que a diferença que ia fazer na minha vida era eu acreditar onde é que eu queria chegar. Aí ele disse, Que essa fala lindo. da minha mãe fazia toda a diferença. E que ele se sustentava muito nisso. E era uma mãe realmente que fazia tudo para investir no filho, né? Porque acreditava realmente nele, né? E você vê o quanto essas experiências elas são válidas para o positivo e para o contrário também, né, Lívia? Sim, sim. Robertinho, eu já aluguei demais o seu tempo por hoje. Você deve estar mega cansada. Eu sei que Mas você foi corre o ótimo, dia querida, inteiro. né? Foi Muito ótimo. Sempre é muito bom obrigada. estar com você, viu? Você sabe que, vou dizer agora aqui, né, que eu digo que a vida ela é feita de encontros, né? E se foi um encontro maravilhoso que a formação me possibilitou, foi com você, Lívia, né? Verdade. Eu também. A gente namorava à distância e nem se conhecia uma outra, né? Porque eu já É, desejava fazer essa formação muito antes do período que eu acabei fazendo. Mas tudo é, tem também o seu tempo, né? Eu tem tenho sim, muito essa querida. fé de que tudo tem sua hora e tem o seu propósito. E aí É foi no verdade. momento certo, no momento inicial que eu queria fazer a formação. Eu estava num momento de vida até muito bem, né? E que talvez eu não iria aproveitar, como de fato eu Você aproveitei, eu aproveitou. vivi, né? Diante também de uma outra fase totalmente bem difícil e eu pude Uhum. viver durante a formação. Muita gratidão pela sua Eu, vida, por você ter contribuído muito na minha vida. obrigada, Muito querida. Eu mesmo. agradeço a todo mundo que esteve presente, né? Espero ter contribuído aí. E a gente vai ter outros encontros aí, vida fora, né? Vai sim. Né? Pois um beijo bem grande para você, viu? Boa noite, gente. Fiquem Boa com Deus. noite. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Até mais. Tchau, Robertinha.